Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha ele aí, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal? Tudo jóia? Vamos lá então, ainda a continuação de áreas das figuras planas, né? Então nós já vimos na aula passada a questão dos quadriláteros. A calcular, por exemplo, a área de quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo, né? Então, mas vejam que figuras planas existem diversas figuras. Então, para a aula de hoje, vou então sugerir algumas figuras novas, triângulos, né? Aí você pensa, Laurence, existe para triângulo a questão, por exemplo, de uma fórmula específica? Não. Existem várias fórmulas, depende do que, pessoal, do triângulo. Tá? Então a nossa aula de hoje é questão, por exemplo, de áreas, tá? Só que dos triângulos. Como existem, pessoal, diversos tipos de triângulos, a gente vai então meio que dar uma segmentada e relacionada, por exemplo, de cada triângulo com a sua fórmula bem específica, tá? Então tá aqui, ó, áreas dos triângulos, beleza? Bom, primeiro triângulo, a primeira fórmula é a mais conhecida, pessoal, de todas, tá? É a fórmula mais conhecida de todas. Então, por exemplo, quando você tem aqui um triângulo, olha, um triângulo ele vai ter, por exemplo, a base, né? Chama então de B. E um triângulo, por exemplo, ele vai ter uma determinada altura, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de H. Né? Então, caso você queira determinar essa área, né, que esteja aqui, ó, limitada pelo triângulo, a fórmula mais tradicional que você conhece é a seguinte: área do triângulo, base multiplicado pela altura e dividido por 2. Né? Então essa é a fórmula mais conhecida. Base multiplicado pela altura e dividido pelo valor de 2. Tá? Até a ideia dessa fórmula, gente, ela é bem intuitiva. Que se você lembrar da aula passada do retângulo, né? Então, por exemplo, na questão do retângulo, nós tínhamos, por exemplo, a área era base multiplicado pelo valor da altura. Então, se você pegar esse retângulo e dividir em dois triângulos, um triângulo para cima e para baixo, você faz a divisão por 2, tá? Então, é basicamente essa ideia, né? De você fazer a construção de um retângulo e depois divisão pelo número 2. Essa é a fórmula super tradicional, tá? Bom, agora um outro triângulo que também é super notável, né? Que é legal também de citar para vocês, é um triângulo chamado de triângulo equilátero. Lembra disso? Triângulo chamado de equilátero. O que é um triângulo equilátero? Olha, um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem lados todos eles congruentes, né? Então, por exemplo, no triângulo equilátero, essa medida aqui, ó, L, ela vai ser equivalente à medida L, que vai ser equivalente à medida L. Os três lados do triângulo eles são congruentes. Então, existe uma fórmula específica para você determinar, gente, a área desse triângulo, tá? Então, a área do triângulo aqui, se for um triângulo equilátero, a fórmula ela vai ser a seguinte: área é equivalente a L ao quadrado raiz de 3 sobre o número 4, tá? Que é uma fórmula super específica, pessoal, para você encontrar então a área de um triângulo, sendo ele, por exemplo, um triângulo equilátero, tá? Onde esse L aqui da fórmula é o L, que é o lado do triângulo equilátero. Beleza? Bom, um outro triângulo que é também legal de citar para vocês, pessoal, que é super importante, é você fazer o seguinte, então, aqui, ó. Você pode, então, ter um triângulo do tipo retângulo, né? Triângulo, retângulo. Olha, no triângulo retângulo, para determinação, por exemplo, aí da área do triângulo retângulo, eu vou desenhar para vocês aqui, ó, triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo é aquele que nós já vimos, ele tem um ângulo internamente de 90 graus, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, vamos escrever assim, ó. Aqui você tem, por exemplo, um cateto, chamado de cateto B, né? E aqui, por exemplo, você tem outro cateto, aqui chamar então de cateto A, tá? Que é o cateto B e o cateto A. Bom, então para você determinar essa área do triângulo, veja que no triângulo retângulo, um dos catetos é a base e outro cateto vai ser a altura, porque eles formam 90 graus, né? É uma característica, os catetos são perpendiculares. Então, um vai ser base, outro vai ser altura. Logo, essa área, tá? Essa área de um triângulo, por exemplo, do tipo retângulo, é você multiplicar então a base, que é B, a altura é A,
e dividir pelo valor do 2, tá? Então, de uma forma geral, pessoal, qual seria a ideia? É o produto dos catetos sobre o valor de 2, que é uma consequência, na verdade, do que, pessoal? Dessa fórmula aqui, ó, tá? Base, altura sobre 2. Só que uma das bases é o cateto, né? O outro cateto vai ser a altura, faz a multiplicação e dividiu por 2, aí você encontra a questão, então, dessa área, né? A questão dessa área. Tem uma outra área também, gente, para você, então, determinar a área de um triângulo, utilizando, por exemplo, os ângulos, né? Os ângulos internos. Então, se você fazer observação aqui nesse outro triângulo, olha só. Então, nesse próximo triângulo que eu vou desenhar para vocês aqui, ó, nesse triângulo, vamos supor o seguinte agora. Nesse triângulo aqui, pessoal, eu tenho as seguintes dimensões, os seguintes lados. Lado A, lado B, e aqui, por exemplo, um ângulo entre eles chamado de alfa, tá? Então, lado multiplicado por lado, aqui, por exemplo, aqui é o ângulo alfa no caso, tá? Então, essa área, para você então determinar essa área aqui, ó, eu já meio que falei por cima essa área, tá aqui, ó. A área desse triângulo é você pegar o lado A, multiplicar pelo lado consecutivo B, ó, lado multiplicado por lado, multiplicado por seno do ângulo entre eles e dividido por 2, tá? Essa é uma fórmula que faz você relacionar o quê? Ângulos, trigonometria e áreas, tá? Então, quando você tem, por exemplo, ângulos com lados, que tal você usar um pouco da trigonometria? E olha, se aparecer lá um seno, cosseno, né? Lembra do 1, 2, 3, 3, 2, 1? Todo mundo dividido por 2 é isso, né? Então, você utiliza dessa tabela dos valores de trigonometria notáveis para você colocar nessa fórmula da área e encontrar também e determinar a área desses polígonos triângulos. Beleza? Então tá aí, nós temos as principais fórmulas, tá? E, gente, todas as fórmulas aqui, ó, essa fórmula, essa e essa, elas derivam dessa principal, tá? Então essa aqui é a fórmula principal, base, altura sobre 2. E deduzindo com Pitágoras, com várias situações, você chega nessas demais fórmulas, tá? Mas a mais importante que vai dar origem às demais, essa aqui, ó, tá? Base, altura divididos pelo número 2, tá? Base, altura dividido por 2. Bom, então agora nós temos alguns problemas a serem então questionados, resolvidos. Vamos lá. Então a questão fala o seguinte aqui, ó. Na imagem a seguir, nós temos, por exemplo, um octaedro regular, tá? Então esse octaedro regular da figura, gente, lá em geometria do tipo espacial, octa, ele vem de 8, né? Octa são 8 faces, tá? São 8 faces. É um sólido que tem, por exemplo, 8 faces, tá? Todos eles regulares, todos eles iguais. Por isso que ele chama de octaedro regular, tá? E, gente, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Então, essa aqui é a chamada planificação desse sólido. O que é planificação? Se eu quero fazer a construção desse octaedro, que é na verdade, aquele balão de festa junina, né? Então, quando você quer fazer a construção, primeiro você vai ter que imprimir o papel, você vai ter que planificar essa figura, tá? Então, a planificação dela, tá aí, é formada então por 8 triângulos equiláteros, tá? Triângulos equiláteros, todos eles iguais. Beleza. Supondo que as arestas de cada face medem 4, então, por exemplo, ó, aqui mede 4, mede 4, mede 4, tudo é equivalente ao valor do 4, né? Então, pode-se concluir que essa área total aproximada é equivalente a quantos centímetros quadrados aproximadamente? Gente, então a ideia vai ser o seguinte, o que você faz aqui? Você vai determinar a área de um triângulo e fazer a multiplicação por, são 8, octa, são 8, multiplicar por 8, tá? Então vou fazer o desenho de apenas um triângulo para vocês aqui, ó, tá? Aqui é um triângulo. Segundo a questão, esse triângulo, porque tem arestas equivalente a 4, então todos os lados do triângulo medem 4, né? Então aqui você tem, por exemplo, ó, 4 centímetros, né? Aqui, por exemplo, 4 centímetros, aqui, por exemplo, 4 centímetros. Bom, então, para você determinar a área desse triângulo equilátero, use aquela fórmula, né? Então, determinação dessa área do triângulo equilátero vai ficar o seguinte, ó. A área do triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3, sobre o número 4, né? Onde esse L é o lado desse triângulo. Tá? Então agora vamos lá, vamos fazer a substituição. Essa área vai ser equivalente lado 4 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre o número 4.
né? Então essa área vai ser igual a 4 ao quadrado 16, raiz de 3 sobre o número 4. 16, fazendo a simplificação pelo valor de 4, 16 por 4 vai dar 4, né? Então aqui, ó, essa área vai ser equivalente a 4 raiz de 3, 4 raiz quadrada de 3. A unidade você coloca em centímetros elevado ao quadrado, tá? Mas não se empolguem, cuidado. Isso é a área, pessoal, de um triângulo equilátero, né? Então você, como tem um octaedro, para você encontrar então essa área do octaedro, que é a área do oct, né? Dando uma simplificada. Você então pega o valor de 4 raiz de 3 e faz a multiplicação por quanto, pessoal? Por 8. São octa. São 8 faces, né? Então 4 multiplicado por 8 fica 32. Fica 32 raiz de 3 centímetros elevado ao quadrado. É então a área dessa planificação do octaedro, tá? É dessa forma que você faz então esse tipo de cálculo. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos para mais um problema aqui, tá? Mais um problema agora de um octágono, né? Octagon que eles chamam ali. Então agora você tem o octagon, que é um octógono. A questão fala o seguinte, olha, observe. A imagem a seguir representa uma maquete de um ringue padrão para um certo tipo de luta. Até é um octógono regular, né? Tem 8 faces, 8 lados ali, ó, né? Todos eles congruentes. Supondo que cada lado do polígono regular que define o ringue mede 8 centímetros e que o apótema mede, por exemplo, 9,6 centímetros, determine a área total aproximada do ringue, tá? Então, por exemplo, você tem aqui na figura um octógono. 8 ladinhos, tá? São 8 ladinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. Então aqui você tem um esboço aqui do octógono, beleza? Agora, o que ele fala para nós é o seguinte, que esse octógono é regular, tá? Regular, ele tem então lados todos eles iguais. Então, por exemplo, o lado você coloca 8 centímetros. Então, cada ladinho você põe aqui, ó. 8 centímetros, 8 centímetros, né? Aqui, ó. 8 centímetros e assim por diante. Legal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aqui, ó. Aqui está o 8º lado deste octógono, né? E o que ele falou para nós também, pessoal, é que o apótema dessa figura é equivalente a 9,6. O que é o apótema? O apótema, se você observar, lembra que é o centro aqui da nossa figura, distância dele até, por exemplo, esta base que forma 90 graus, 9,6. Esse é o chamado apótema, lembra? Ou, se você lembrar do conceito do apótema, é o raio da circunferência inscrita. Mas de uma forma geral, centro até a base forma 90 graus. Esse é o apótema, tá? Então a pergunta é o seguinte, determine a área aproximada desse ringue. Pessoal, o octógono, se você for observar, ele é formado por 8 triângulos iguais a esse. Tá aqui, ó. São todos eles congruentes. Então, qual vai ser a ideia para você calcular a área desse octógono? Você calcula ou encontra ou determina a área desse triângulo preto aqui, ó, e faz a multiplicação por 8, né? Então, veja, essa área de um triângulo, desse triângulo pretinho que tem lados 8, e, por exemplo, esse apótema, gente, é a altura do triângulo. Observem, é o 9,6. Então, essa área vai ser equivalente a base 8, altura 9,6. Base vezes altura. E depois você divide pelo número 2, tá? Isso aqui, gente, é a área do quê? De um triângulo, né? Isso aqui é a área de um triângulo. Bom, encontrada a área de um triângulo, que vai ser esse valor, que tal agora você multiplicar por quanto? Multiplicar pelo valor, então, de 8. Tá? Então agora, encontrado esse valor, faça a multiplicação por 8, afinal são 8 triângulos iguais a esse. Tá? Então a resposta vai ser esse valorzinho. Dá para você simplificar, né? Dá para você encontrar a resposta mais simplificada, mas de uma forma geral, a ideia da questão está aqui. Ó. Simplificando, por exemplo, o número 2, com 8 fica 4, aqui fica 1. Né? Então você vai ter, por exemplo, o valor de 8 multiplicado por 4, 32 multiplicado por 9,6, né? 32 multiplicado por 9,6. Se tudo está em centímetros, essa área total aqui, ó, em centímetros elevado ao quadrado, tá? Então, a área do ringue é você fazer a multiplicação lá do 32 multiplicado por 9,6.
Fez sentido, pessoal? Tudo bem? Então a ideia é essa, é você fazer as divisões de diversos triângulos e com essa fórmula encontrada ou aprendida na aula de hoje, você encontra as áreas de outros tipos de polígonos, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, até a próxima aula.